Ex-jogador do Flamengo pode render mais de 90 milhões aos cofres do Mengão. Estou falando de Rodrigo Muniz, que vem se destacando no futebol inglês. Danilo treina normalmente com a equipe do Flamengo nesta sexta-feira e tem grandes chances de estar relacionado para a partida contra o Grêmio domingo pelo Campeonato Brasileiro. De La Cruz emplaca a segunda maior sequência como titular desde que chegou no Flamengo. Nesse vídeo eu quero comentar sobre esses assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like. O ex-atacante do Flamengo, que vem se destacando na Inglaterra, tem uma chance muito grande de ser negociado, e com isso o Flamengo vai embolsar uma grana muito alta se assim acontecer a venda. Eu estou falando do Rodrigo Muniz, ex-atacante do Flamengo, que atualmente, ao lado do Andrés Pereira, do William, ex-jogador do Corinthians, está defendendo o Fulham da Inglaterra. Ele tem números muito bons, inclusive eu assisti uma partida do Fulham em que ele foi titular, e ele realmente, cara, eu lembro que quando saiu do Flamengo, o Rodrigo Muniz já era um atacante muito bom. Realmente, assim, um centroavante de ofício, características mesmo de centroavante, o cara que briga ali fazendo pivô, tem um ótimo cabeceio, tem estatura de centroavante, e ele vem se destacando no Fulham. A gente sabe que o Flamengo, quando vendeu ele para o time da Inglaterra, o Flamengo ficou com 25% de uma venda futura do Rodrigo Muniz. Então, nesse momento, segundo a apuração do jornalista e youtuber Paparazzo Rubro-Negro, o Tottenham tem interesse em reforçar o seu clube. Além disso, Chelsea, West Ham também estão acompanhando a situação do Rodrigo Muniz. E aí que entra a história do Flamengo. Por quê? O Fulham, segundo a apuração do Paparazzo Rubro-Negro, está exigindo nada mais, nada menos que 50 milhões de libras para poder negociar o Rodrigo Muniz. Isso aí, 50 milhões de libras, convertendo para o real, dá nada mais, nada menos que 384,3 milhões de reais. E o Flamengo, como manteve 25% da venda do Rodrigo Muniz, ia embolsar nada mais, nada menos que 96,3 milhões de reais, se assim o Fulham conseguir vender o Rodrigo Muniz por esse valor de 50 milhões de libras. Uma coisa é certa, ele vem se destacando, eu acho que vai ser muito difícil o Fulham conseguir segurar ele, não só pela questão da proposta que a equipe pode receber e tem um bom valor, né, considerado ao que investiu, mas porque ele também pretende jogar em outras equipes, disputar aí uma Champions League, porque ele vem se destacando, então o jogador também pensa em evoluir na carreira. Então tomara que dê certo essa venda, que ele consiga ir para um clube ainda maior na Inglaterra, e com isso também o Flamengo consiga embolsar, e quem sabe, mais de 90 milhões de reais nessa venda. Bom, mudando de assunto, vamos falar do Danilo, que como nós sabemos, não joga desde fevereiro. Isso mesmo, se você não lembra, desde fevereiro que a gente não vê o Danilo sequer no banco de reservas do Flamengo. Ele tem muitas chances de ser relacionado para o jogo contra o Grêmio domingo pelo Campeonato Brasileiro. Ah, ele vai ser titular? Não dá de saber. Ah, ele vai entrar no segundo tempo? Não dá de saber. Mas as chances que ele tem de ser relacionado são muito grandes. Hoje, inclusive, ele treinou normalmente com a equipe do Flamengo. E se assim acontecer, o Flamengo vai ficar apenas com um jogador no departamento médico, que é o Vina, o lateral Vina, que está se recuperando da lesão no joelho, de uma cirurgia, inclusive, bem minuciosa no joelho, bem delicada. Então, com isso, o Flamengo ficaria praticamente zerado, porque o Vina, a gente sabe que não foi uma lesão desse ano, não foi algo assim, um desgaste muscular. Ele está desde o ano passado e ele vai demorar ainda a voltar a jogar. A gente sabe que quando ele saiu, né, quando se machucou, inclusive tinha sido convocado para a seleção brasileira, ele era o titular absoluto da posição. Vinha jogando bem, mas é bom que a gente coloque os pratos limpos, que era o Campeonato Carioca. A gente está vendo agora a dificuldade que o Flamengo está tendo para impor o jogo dele, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, em alguns momentos, na Libertadores, quando a gente perdeu de forma vexatória para o time da Argentina no Maracanã. Então, o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, são outros 500. O Carioca a gente serviu como um treino para o Flamengo. Agora não, agora vai começar realmente a temporada para o Flamengo. Então o Danilo estava jogando muito bem, ele era o titular absoluto da posição, mas se machucou e perdeu a sua posição para o Léo Pereira. Inclusive nas redes sociais muitos torcedores estavam reclamando por causa dessa demora do Danilo voltar a ser relacionado na partida. A gente tem que lembrar que o Danilo tem 33 anos, nós já sabíamos que ele tinha esses problemas físicos, não é um jogador mais novo, e que se acontecesse algum tipo de lesão, um desgaste um pouco mais sério na parte física dele, se recuperar não seria tão rápido assim, tá? Então,
se acostumem, porque se ele se machucar, é por aí. Como nós sabemos, o Danilo foi contratado para o Flamengo para ser zagueiro e não lateral. Lateral direito esquece, ele nunca ia conseguir atuar na intensidade que o Flamengo joga, jogando pela lateral direita. Ele tem que estar na zaga, que não exige tanto movimento dele. Existe, claro, tática, tem que ter um pouco mais de combate físico, mas ele está acostumado com isso. Mas encarar aquele corredor e voltar não ia dar para o Danilo, tá? Então ele é zagueiro. Ainda bem que foi contratado para ser zagueiro e não, por exemplo, um lateral reserva imediato ali do Wesley. Aí a gente teria um problema muito grave com a falta também do Danilo. Bom, mudando de assunto e para encerrar o vídeo, vamos falar do De La Cruz, que chegou aí ao 7º jogo seguido como titular no Flamengo. Inclusive fez um golaço de falta na Libertadores, foi o gol de honra naquela derrota esquisita e vexatória do Flamengo. E ele está aí perto de bater então seu recorde como titular no Flamengo. E a última vez que o De La Cruz emplacou uma sequência de jogos como titular foi em 2024, quando ele chegou aí a 10 partidas como titular do Flamengo. Depois ele sofreu com algumas lesões, de julho a dezembro, então ele atuou apenas 16 vezes, de julho a dezembro, sendo 13 como titular. Lembrando que o De La Cruz foi poupado no início dessa temporada, pensando nos torneios, nas competições mais importantes para o Flamengo em 2025, que é o que? O Campeonato Brasileiro e a Libertadores. E o De La Cruz, a gente precisa ter essa consciência de que ele é muito importante atualmente para o Flamengo, porque o Rascaeta, infelizmente, oscila muito com a parte física, e isso, consequentemente, influencia na parte técnica do Rascaeta, e se a gente não tiver o De La Cruz 100%, a gente está morto. Perde os dois jogadores de criação. E aí fica quem? Tudo nas costas do Gerson e do Pulgar. E a gente sabe que apesar deles serem jogadores muito acima da média, não pode jogar a responsabilidade sempre para eles, até porque eles não vão conseguir jogar todos os jogos. Então, ter o De La Cruz 100% fisicamente é muito importante. O Flamengo está adotando esse ano, inclusive, essa questão de controle de carga. E talvez, no jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, ele vá com força máxima e na Libertadores vai mesclar o time de novo. Não estranhe se isso acontecer, porque o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro, deixar a Libertadores em segundo plano, por mais que boa parte da torcida discorde dessa opinião da diretoria do Flamengo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo. Se não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativa o sino da notificação, deixa aquele like. Valeu, nação. Até a próxima.